Já sentiu que, por mais que tudo pareça normal à sua volta, algo invisível tenta te derrubar por dentro? Que mesmo sem motivo aparente, o coração aperta, a mente se agita e o ambiente pesa? A Bíblia nos revela que por trás da realidade que enxergamos com os olhos, existe um campo de batalha invisível, tão real quanto o chão que pisamos. É a guerra espiritual. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo declara: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que muita coisa que chamamos de coincidência, azar, desânimo ou cansaço pode ser, na verdade, ataque. Essa batalha não é feita de espadas ou explosões. Ela acontece no pensamento, na alma, nos relacionamentos, nos ambientes. É sutil, silenciosa, mas devastadora. E o pior inimigo é aquele que age sem ser percebido. Por isso, o maior risco não é lutar, é ignorar que estamos em guerra. Mas Deus não nos deixou indefesos. A mesma Bíblia que revela a existência dessa batalha também nos entrega as armas para vencê-la. Discernimento, oração, fé, verdade, justiça e a palavra como espada. Neste vídeo, vamos abrir os olhos para aquilo que o mundo tenta esconder e descobrir que, por trás do visível, existe um reino em conflito e você já está no meio dele. A única dúvida é: você vai lutar ou continuar distraído? Vivemos em um mundo acelerado, digital, cheio de informações e distrações. Mas por trás da rotina, das notícias e das redes sociais, existe uma realidade que muitos ignoram: o mundo espiritual. E ele não está distante, abstrato ou apenas teórico. Ele influencia diretamente nossas decisões, emoções, relacionamentos e até nossa saúde espiritual. A Bíblia está cheia de relatos sobre essa guerra invisível. Daniel teve orações retidas por forças demoníacas. Elias enfrentou atmosferas espirituais de opressão. Jesus expulsou demônios que manipulavam mentes e corpos. E Paulo deixou claro: não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. A batalha é real. O campo é a alma humana e o prêmio é o seu destino. Mas enquanto muitos vivem distraídos, anestesiados por prazeres momentâneos ou desgastados por lutas que nem sabem de onde vêm, os que têm discernimento espiritual aprendem a se posicionar, não com gritos ou desespero, mas com autoridade, santidade e firmeza, porque o inimigo não teme força, ele teme luz. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que a Bíblia diz sobre guerra espiritual. Você vai aprender como identificar os ataques, resistir ao mal e se revestir das armas de Deus. Comente aqui seu nome, cidade e país. Curta este vídeo se você crê que existe mais do que os olhos veem. E inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para não andar mais às cegas, porque o primeiro passo da vitória é enxergar que a batalha já começou. A Bíblia nunca tratou o mundo espiritual como um mito ou alegoria. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela revela que há um reino invisível operando paralelamente ao nosso. Um reino de luz e um reino de trevas. Um conflito que não começou na terra, mas no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso com 1/3 dos anjos. A partir dali, o palco dessa guerra passou a incluir também a humanidade. Quando Adão e Eva foram enganados pela serpente, não foi apenas um episódio de desobediência. Foi o início de uma ocupação espiritual. A autoridade que o homem tinha sobre a terra foi transferida, em parte, para o inimigo. E desde então, o mundo físico passou a refletir as marcas de uma guerra espiritual em andamento. Doenças, injustiças, conflitos, opressão, idolatria, confusão, tudo isso tem raízes mais profundas do que imaginamos. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo entrou em pânico, mas Eliseu orou: Senhor,
Abre os olhos dele para que veja. E naquele instante, os olhos espirituais do servo foram abertos, e ele viu carros e cavalos de fogo rodeando o monte. A realidade espiritual não foi criada naquele momento. Ela sempre esteve ali. O que mudou foi a percepção. Esse é o ponto central da batalha espiritual. Ela acontece quer você a veja ou não. O perigo maior não está em quem acredita no diabo demais, mas em quem ignora sua existência completamente. O inimigo atua no escuro. Ele prefere que você pense que tudo é psicológico, coincidência ou culpa dos outros. Enquanto isso, ele semeia mentiras, divisões e destruição. Jesus tratava a guerra espiritual como parte natural de sua missão. Ele expulsava demônios com autoridade. Identificava opressões espirituais que se disfarçavam de enfermidades. Ensinava que há um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas também dizia: eu vim para que tenham vida. Ou seja, a guerra existe, mas há vitória para quem anda com ele. Em Efésios 6, Paulo nos dá uma lista clara da armadura espiritual. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias do Evangelho da paz. Cada peça é simbólica, mas reflete uma realidade prática. Não estamos desarmados. O problema é que muitos sequer sabem que precisam se vestir. O discernimento espiritual é a habilidade de ver além do que os olhos naturais mostram. Ele não é místico, nem reservado para poucos. É uma sensibilidade que o Espírito Santo concede àqueles que buscam. Ele permite perceber quando algo é espiritual, quando uma atmosfera está carregada, quando uma guerra está sendo travada dentro de uma casa, de uma mente, de uma cidade. Não se trata de ver demônios em tudo, mas de não ignorar quando o mal age de forma estratégica. Uma discussão banal pode esconder um plano de divisão. Um pensamento recorrente de culpa pode ser seta do acusador. Uma tentação constante pode não ser só fraqueza, pode ser um laço sendo preparado para te aprisionar. A guerra não é o que assusta, é o que engana. Por isso, o primeiro passo da vitória espiritual é a consciência. É entender que há mais do que se vê. Que nossa luta real não é contra pessoas, mas contra aquilo que influencia pessoas, que os ambientes carregam presenças, que as palavras têm peso, que os hábitos abrem ou fecham portas, que o que você alimenta cresce no natural e no espiritual. Quando você começa a enxergar essa realidade, sua vida muda. Você ora com mais propósito, escolhe melhor suas palavras, vigia seus pensamentos, se afasta de lugares e práticas que pareciam inofensivos, mas estavam drenando sua alma. Porque quem vê a cortina se abrindo, nunca mais vive distraído. Um dos maiores erros que alguém pode cometer em uma guerra é subestimar o inimigo. O diabo não é um personagem folclórico com tridente na mão e chifres na cabeça. Ele é inteligente, astuto, paciente. Jesus o chamou de pai da mentira. E Paulo o descreve como alguém que se disfarça de anjo de luz. Sua arma mais poderosa não é o ataque direto, é o engano. Em Gênesis, ele não apareceu a Eva com ameaças ou gritos. Veio com uma pergunta sutil. Foi assim que Deus disse? A dúvida plantada, a verdade distorcida, a confiança quebrada. Essa é sua estratégia desde o princípio: confundir, relativizar, manipular. Ele não precisa destruir você de uma vez. Basta te afastar um pouco da verdade, todos os dias. A segunda grande arma é a acusação. Em Apocalipse, ele é chamado de acusador dos irmãos. Quando você cai, ele aponta. Quando você se arrepende, ele acusa. Quando você tenta recomeçar, ele traz o passado. Sua voz ecoa como culpa, vergonha, condenação. Mas Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra estratégia comum é o isolamento. O inimigo sabe que um soldado sozinho é mais vulnerável.
Por isso, ele usa ofensas, mágoas, orgulho, cansaço para afastar você de quem poderia te fortalecer. Quando você se isola espiritualmente, emocionalmente, socialmente, ele ataca com mais facilidade. O cristão sem comunhão vira presa fácil. A tentação também é uma tática antiga e eficaz, e ela nunca vem feia. O diabo estudou os desejos humanos por séculos. Ele sabe como oferecer o que você quer, no tempo errado, da forma errada, com o preço errado. Não é pecado sentir vontade, mas é perigoso negociar valores por prazeres momentâneos. Foi assim que Judas caiu. Foi assim que Sansão caiu. E é assim que muitos ainda caem. A distração é outra arma silenciosa. O inimigo não precisa te fazer pecar, basta te manter ocupado, sem tempo para orar, sem ânimo para jejuar, sem foco na palavra, preenchido de compromissos, mas esvaziado de presença. A distração mata lentamente, sem alarde. Você acha que está tudo bem, mas está distante. Até que um dia percebe que não ouve mais a voz de Deus. O desânimo também é uma de suas flechas favoritas. Ele não rouba apenas a força, rouba a motivação. Faz você questionar se vale a pena continuar. Semeia cansaço espiritual. Torna o que antes era paixão em rotina. E quando você esfria, tudo ao redor começa a perder sentido. Por isso, a Bíblia diz: não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colherão, se não desfalecerem. Ele também opera por meio de portas abertas, pecados não confessados, hábitos ocultos, alianças erradas, objetos consagrados, palavras ditas em momentos de ira. Tudo isso pode abrir brechas espirituais. E onde há brecha, o inimigo entra. Não por força, mas por legalidade. Ele se aproveita do que você não entregou a Deus. Por fim, o diabo usa o medo. Ele sabe que medo paralisa, que medo distorce a fé, que medo faz você enxergar o problema maior que Deus. Mas a palavra diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você conhece quem está com você, o inimigo pode rugir, mas não te abala, porque você sabe que maior é o que está em você. Conhecer as estratégias do inimigo não é para viver com medo, é para viver em vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Ele nunca prometeu ausência de guerra, mas prometeu presença na batalha. E quando você entende como o inimigo age, você também descobre como vencê-lo. A luz sempre vence as trevas, mas ela precisa ser acesa. Se a guerra espiritual é real, então as armas também precisam ser. Mas não são armas físicas, nem humanas. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Ou seja, não vencemos com gritos, força emocional ou debates. Vencemos com armas espirituais. E Deus já colocou todas elas à nossa disposição. A primeira arma é a verdade. No cinturão da armadura descrita em Efésios 6, é ela que sustenta tudo. O diabo trabalha com mentiras, e toda fortaleza espiritual começa com uma mentira acreditada. Por isso, quando você se firma na verdade da palavra, os enganos começam a cair. Conhecer a verdade não é opcional, é questão de sobrevivência. A segunda é a justiça. Representada pela couraça, ela protege o coração. Não se trata da nossa justiça própria, mas da justiça de Cristo. O inimigo ama acusar, mas quando você anda em arrependimento e fé, ele perde força. A justiça de Deus limpa, cobre, protege. E quem vive na luz não precisa temer as sombras. A fé é o escudo. Ela não impede que os dardos sejam lançados, mas os apaga. O desânimo, a dúvida, a ansiedade, a culpa, tudo isso são flechas que voam contra você. Mas quando você levanta a fé, decide crer mesmo sem ver, confia mesmo sem sentir, resiste mesmo sem entender, o fogo dessas flechas se apaga no ar. A salvação é o capacete. Ela protege a mente.
porque a maior guerra acontece nos pensamentos. O inimigo tenta instalar fortalezas mentais, pensamentos repetitivos, negativos, paralisantes. Mas quando você lembra que foi salvo, perdoado, redimido, amado, escolhido, sua mente encontra descanso. O capacete te impede de perder o controle no meio do campo de batalha. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e essa é a única arma de ataque da armadura. Jesus usou ela no deserto, está escrito, e é assim que vencemos também, não com opiniões, mas com escritura. Por isso, quem não lê a Bíblia está desarmado, e quem a conhece, mas não usa, está vulnerável. A palavra é viva, afiada, poderosa. Use-a. O Evangelho da Paz, nos pés, representa movimento. A batalha espiritual não é só sobre resistir, mas também sobre avançar. Anunciar o Evangelho, viver a missão, ser luz. O inimigo quer te parar, mas Deus te chamou para caminhar. Cada passo seu, coberto pela paz de Cristo, empurra as trevas para trás. Além da armadura, temos duas armas que operam poderosamente no invisível: a oração e o jejum. A oração alinha sua alma com o céu. Ela conecta, fortalece, revela, protege. É por meio dela que a armadura se ativa e o jejum enfraquece a carne, dando sensibilidade ao espírito. Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Outra arma muitas vezes esquecida é a adoração. Em várias partes da Bíblia, vemos o louvor confundindo o inimigo. Josafá venceu exércitos sem armas, apenas louvando. Paulo e Silas abriram prisões com cânticos. Adoração verdadeira muda atmosferas, rompe cadeias, traz libertação, porque ela muda o foco da alma, do problema para o Deus que reina acima de tudo. Por fim, a obediência é a base de tudo. Você pode conhecer todas as armas, mas se não andar em obediência, estará desprotegido. A autoridade espiritual só funciona onde há submissão a Deus. Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso, sujeição e resistência. Então, a vitória virá. Uma das maiores estratégias do inimigo é fazer parecer que ele não está agindo. E é exatamente por isso que o discernimento espiritual é tão essencial. Discernir não é ver demônio em tudo. É saber quando algo tem raiz espiritual, mesmo que o sintoma seja natural. É entender que por trás de muitos conflitos, pensamentos e ambientes, há uma batalha sendo travada. A primeira área onde os ataques se manifestam é a mente. Pensamentos recorrentes de medo, confusão, desânimo, culpa, comparação e raiva nem sempre são apenas emocionais. Podem ser dardos inflamados, tentando minar sua identidade e enfraquecer sua fé. O discernimento começa quando você para e pergunta: isso vem de Deus? Esse pensamento tem base na palavra? Outra área comum é a vida emocional. Ataques espirituais podem provocar instabilidade, irritação inexplicável, apatia, sentimento de peso constante, opressão sem causa aparente. Você acorda bem e de repente está angustiado. Pessoas ao redor estão normais, mas o ambiente está estranho. Nesses momentos, ore, clame, louve, porque o espírito se move onde há sensibilidade. A vida espiritual também é alvo direto. Perda de desejo por oração, bloqueio ao ler a Bíblia, distrações constantes durante cultos ou devocionais. Às vezes, não é apenas preguiça, é ataque. O diabo não precisa destruir sua fé de uma vez, ele apenas quer te esfriar. E quando você percebe que está se afastando sem razão clara, é hora de reagir. Ataques espirituais também se revelam em relacionamentos. Discussões sem fundamento, mal-entendidos que se acumulam, ofensas que se tornam fortalezas. Muitas brigas não nascem de palavras, nascem de brechas espirituais. E o inimigo, sendo acusador, sabe como soprar interpretações distorcidas para gerar divisão. Por isso,
Quando o clima muda em casa ou entre amigos, ore antes de responder. O ambiente físico também comunica. Há casas onde se sente paz, outras onde há peso. Às vezes, objetos consagrados, músicas, filmes, hábitos ou palavras podem influenciar a atmosfera. O discernimento identifica quando algo está fora do padrão de Deus. E o Espírito Santo guia com clareza. Isso não te edifica. Quando isso acontecer, ouça, respeite, obedeça. O discernimento também se manifesta quando há resistência anormal em áreas-chave da vida. Se tudo trava de forma repentina, sonhos, projetos, comunhão com Deus, pode haver um bloqueio espiritual. Nessas horas, não lute apenas com esforço humano. Entre em oração profunda, jejue, clame com autoridade. Algumas cadeias só quebram no secreto. Um sinal clássico de ataque espiritual é quando tudo que você sabe começa a parecer dúvida. Você já viu Deus agir, já sentiu sua presença, já viveu milagres, mas de repente começa a questionar tudo. Isso não é só crise, pode ser seta. E a resposta está em Efésios. Levantar o escudo da fé e declarar a verdade em voz alta. Deus não quer que você viva em paranoia, mas em vigilância. O discernimento não traz medo, mas sabedoria. Ele faz você perceber antes de cair. Ele avisa quando algo precisa ser tratado. Ele revela quando é hora de silenciar, de se afastar, de jejuar. E, principalmente, ele mostra quando a luta não é contra pessoas, mas contra o que as influencia. Peça a Deus discernimento diariamente. Diga: Senhor, me mostra o que meus olhos naturais não veem. E Ele vai te ensinar. Porque quem discerne não se confunde. Quem enxerga não se deixa manipular. E quem anda no Espírito vence, mesmo quando a guerra é invisível. Consciência de que a maior batalha já foi vencida. Na cruz, Jesus derrotou não apenas o pecado, mas também o poder do inferno. Colossenses 2,15 declara: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso muda tudo. Não lutamos para alcançar a vitória, lutamos a partir dela. O inimigo quer que você esqueça disso. Ele tenta te convencer de que está perdendo, que é fraco, que está sozinho. Mas a verdade é que em Cristo você já foi equipado, capacitado, justificado e chamado para vencer. Não por mérito próprio, mas pela graça. E essa graça é suficiente para te sustentar em qualquer batalha. Jesus não apenas venceu, ele compartilhou essa vitória com os seus. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Lucas 10:19. Isso significa que, espiritualmente, não somos vítimas. Somos soldados armados, e quando cremos nisso, nossa postura muda. A guerra espiritual é real, mas ela não é maior que o nome de Jesus. O sangue dele ainda tem poder. A palavra dele ainda quebra cadeias. O nome dele ainda expulsa demônios. E a presença dele ainda desarma as trevas. Quando você ora em nome de Jesus, algo se move no mundo espiritual, porque esse nome não é fórmula, é autoridade. Mas para andar nessa vitória, é preciso andar em santidade. A autoridade espiritual está ligada à submissão. O diabo não teme gritos, teme obediência. Ele não respeita aparência, respeita posicionamento. E quem está verdadeiramente alinhado com Deus pode andar de cabeça erguida, sabendo que não está lutando sozinho. A armadura que Paulo descreve em Efésios 6 é para quem já está firme no Senhor. O revestivos só faz sentido para quem já se posicionou. Ou seja, a vitória começa na decisão de andar com Cristo. Antes da guerra, vem a aliança. Antes da espada, vem o joelho dobrado. Antes da vitória pública, vem a rendição secreta. Muitas vezes, a batalha espiritual é permitida para fortalecer você, para amadurecer.
para fazer você crescer em oração, dependência, sensibilidade. Deus nunca permitirá um confronto que você não possa vencer. Ele não expõe filhos ao campo de batalha sem primeiro treiná-los. E cada luta vencida se transforma em autoridade. Cada queda superada se torna ferramenta de libertação. A vitória de Cristo é definitiva, mas a sua manifestação é progressiva. Isso significa que você pode estar em guerra agora, mas a vitória já está escrita. O inimigo pode te cercar, mas não pode te parar. Pode rugir, mas não pode te tocar sem permissão. E no final, tudo o que era oposição vira testemunho. Você não está sozinho. O Espírito Santo intercede por você. Os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem. A palavra é lâmpada. A fé é escudo. A presença de Deus é abrigo. E quando você decide se posicionar como guerreiro, o céu se move em seu favor. A luta pode ser invisível, mas a vitória será evidente. Por isso declare: eu não luto mais como quem tenta vencer. Eu luto como quem já venceu em Cristo. Essa é a verdade que quebra fortalezas, que cala o acusador, que ilumina o caminho. Porque quando você entende que a vitória já foi conquistada, você para de lutar com medo e começa a guerrear com fé. A batalha espiritual não é teoria, é realidade. Está acontecendo agora, dentro de você, ao seu redor, nos ambientes que você frequenta, nas decisões que você toma. Mas você não precisa viver com medo. Deus não apenas revelou a guerra, Ele também te entregou as armas. E mais, já te deu a vitória em Cristo Jesus. O segredo não está em lutar com as próprias forças, mas em permanecer posicionado, em oração, em santidade, em vigilância e, acima de tudo, na presença. O inimigo recua quando encontra alguém que não apenas conhece a verdade, mas vive por ela. Quando você anda na luz, as trevas perdem território. Comente aqui nos comentários: minha vitória está em Cristo. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa despertar espiritualmente e inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para continuar aprendendo a viver com os olhos abertos e o coração firme. A guerra é invisível, mas a sua vitória será visível.